Olá pessoal, um abraço a todos vocês, né, aí do canal. Vamos falar hoje aqui sobre Jerusalém. Falar sobre Jerusalém, né, Yerushalayim é o nome verdadeiro, tá? Pra você que é novo no canal. Provando que Jerusalém, as terras de Jerusalém, é as mesmas terras que nós, né, estamos habitando e pisando em cima dela todos os dias, né? E que Yahushua glorificou e não morreu, tem sido para nós mais que um trabalho, né? Muito mais que um trabalho. Tem sido para nós uma dedicação da nossa própria vida, né? Viver para isso, né? E mais uma vez vamos falar aqui de Jerusalém, né? Yerushalayim, Jerusalém é o nome blasfemado para Jerusalém, né? Ah, Antônio Carlos, porque você fala Jerusalém? É para que as pessoas que são novas no canal ainda não entendem, né? Que o nome é Yerushalayim, porque o nome do nosso Criador e Salvador está nas terras também, está na cidade, né? A cidade de Yerushalayim, nas terras de Yerushalayim, Jerusalém, Sião, né? Então vamos aqui ver uma passagem, né? Que fala que as terras de Jerusalém, né? Ela está no norte, né? E que também do norte, né? Yahweh ia trazer um grande mal sobre ela, né? Os cavaleiros templários ingleses, né? Com as suas cruzes, né? Entraram aqui, né? Hoje habita a América do Norte, né? É por isso que eles colocam o nome América do Norte, né? Das terras de Jerusalém também. Para você que não sabe, né? As nossas terras, as terras do povo preto, né? E brancos também, né? Igrejas verdadeiras, né? A mistura de gente que veio do Egito, ela se encontra, né? Entre os dois polos sul e norte, principalmente Sião, né? E Yerushalayim, que é o Brasil, né? O Brasil se encontra entre os dois polos, né? Alguns estados nossos, né? Está de um lado do Trópico de Capricórnio, né? Do outro lado a linha do Equador, né? Então essa linha imaginária criada por esses mesmos, né? Esse mesmo pessoal que traduziram essa Bíblia nossa aqui, né? Eu creio que isso nem existe, e que vieram aqui seguindo as estrelas, né? As estrelas polar, né? O apelido de estrela polar, de Três Maria, né? O Cruzeiro do Sul, até cantado no hino, né? Junto com eles aí, os etíopes, os sírios, né? E os líbios, né? Que se venderam, pretos também que se venderam para o sistema, né? Vamos falar nisso no livro, aí, numa grande bomba do livro de Macabeus, tá, pessoal? Falando sobre isso aí, né? Então vamos ver aqui, né? Mais uma vez, com clareza, né? Toda essa história. Eu queria dizer para a irmã nossa lá de Natal, né? Do Rio Grande do Norte. Ela me perguntou sobre Yahushua e Jesus, né? Yahushua, né? É o nosso rei, o rei de Sião, o que glorificou, né? E o Jesus que está aí nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, Bíblia Católica, é uma invenção do sistema, né? É uma invenção. Né? Esse é a besta que recebeu a chaga mortal, né? E foi curada, reviveu. A terra se maravilhou atrás dessa besta, né? E essa besta é muito adorada e ela faz milagres e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os que criam o nome de Arruxo, né? Nos enganou até pouco tempo, né? Mas não engana mais a ninguém que crê o nome de Arruxo, que realmente são afirmados na verdade, né? E toda essa história que ele usurpou essa história, ele roubou a história verdadeira, né? Porque Arruxo, ele glorificou ali, mostrou isso para o seu discípulo na transfiguração. Ele glorifica no madeiro, né? Eu já fiz vídeos várias vezes falando sobre isso, e os irmãos também. E toda a história que a irmã vê aí, né, é uma história mentirosa, uma história fantasiosa, né? Foi criada, né? Porque a Rússia é ele é fonte de vida, né? E o Jesus Cristo, né, a besta que recebeu, que foi, né? E que não é, mas que virá, fala no livro de Apocalipse, essa sim é uma fonte de renda, né? Então essa mentira vendida pelo sistema capitalista, republicano, né? Democrático, evangélico,
católicos, judaizado, que tudo é uma coisa só, política e religião sempre andou de mãos dadas, né? É tudo o reino de Terron, o reino lá do rei do abismo, né? Nós sabemos quem ele é que se enriqueceu, né? Ficaram trilionários, né? Com essa mentira. Com essa mentira, né? A história foi mudada, a geografia mudada, os nomes todos trocados, né? Tanto dos povos, dos profetas, como de cidade. E eles prosperaram muito sobre isso aí, né? E se enriqueceram. Então essa mentira, ela é tão lucrativa, e se a senhora quiser ver, é só ler lá os livros de Paulo, né? Quando Paulo prega ali para aquela menina que adivinhava, tudo, sabe, ela perdeu ali o seu poder. Então os homens se assoeraram de Paulo, sabe, o espancaram, o açoitaram, mandaram que ele fosse embora da cidade, porque estava dando muito prejuízo para eles, né? E o que aconteceu também lá, né? Então essa história da glorificação não ia, sabe, enriquecer ninguém, porque a Rússia, sabe, glorifica ali e termina com todo aquele, sabe, comércio de ovelhas, de animais, né? Isso vai confirmar isso, é quando ele, sabe, chega naquele templo ali, que ele nunca entrou dentro do templo, né? A Rússia não ia dentro do templo pregar, ele só ia ali mesmo para falar contra o templo, é por isso que eles inventaram essa falsa morte lá, né? Para ver se nos apócrifos de José de Arimateia. E o próprio Estevão falou contra o templo lá e foi morto, né? E ele ali, antes dele ali, sabe, dormir com seus pais, ele vê a sua glória também, né? Ele vê ali os céus se abrindo, né? Os anjos subindo e descendo, e o próprio Rússia está no trono, né? Isso é muito forte, irmão, tá? Isso é para quem realmente, sabe, está interessado em entrar em Sião, né? Então toda essa história aí, que eles colocam na Bíblia, João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica, é uma história mentirosa, né? A Rússia nunca morreu, e a Rússia glorificou, né? Assim como o povo preto é o povo verdadeiro, e o povo branco é o povo igreja, que foi dizimado nas guerras, né? Todas as guerras foram criadas para isso. Todas as leis foram feitas para isso, inclusive a nossa língua, nós falamos, né? Ela foi nos dada para isso, para nós blasfemar do nome, sabe? E nunca entendeu o que nós estamos entendendo hoje, né? Então, mas as verdades, você fala de Jerusalém, Apócrifos de Atos, né? 29, a irmã de Neide, né? Do Rio Grande do Norte, para ela que tá falando, né? Nossa amiga aí, que tá aí no canal. E Colossenses 1:26, né? O que estava escondido, oculto, agora foi, né, revelado. E o próprio Arrus também disse aí, né? Nada que seja oculto, né? Que não seja revelado, que está escondido, sabe, que não seja descoberto naquele grande dia. E o dia chegou, né? Então, livro de Salmo 48 diz assim, né? Grande é Yahweh, né? E muito digno de louvor na cidade do nosso, que está escrito Deus, nosso Pai, né? Ele sempre foi Pai, né? No seu Monte Santo, formoso sítio e alegria de toda a terra, é o Monte Sião sob os lados do norte, a cidade do grande rei, né? E há reconhecido nos seus palácios por alto refúgio. Então está falando aqui, sabe, de Sião, né? Dos palácios de Sião, que se encontrava aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Sião. E essa terra se encontra pelos lados do norte, né? Mas do norte também ia vir todo o mal, né? Esse norte que está dizendo aqui não tem nada a ver com daquele que eu vou mostrar daqui a pouco, pessoal, né? Então, faça uma pesquisa, você vai ver que o Brasil, né, é o único país que está entre os dois polos, né? Sul e norte ao mesmo tempo, né? Sul e norte ao mesmo tempo, né? Se você pesquisar hoje, né, o estado do Alasca, nos Estados Unidos, ele fica dentro do Polo Norte, né? Dentro do Polo Norte. E também, né, indo aí para o Chile, né, para o Ushuaia, né, você vai chegar até também o Polo Sul. Centro da Terra, onde são enterrados os restos mortais de Adão e Eva, né? Muito falado aí em outro canal, quando o Rodinei estava em outro canal, né? O próprio Rodinei já chegou a falar sobre isso. Me lembro do rapaz Rodinei falando sobre isso aí, né? Os restos mortais de Adão, enterrados no centro da Terra, e tem pessoas dizendo que o centro da Terra está lá naquelas terras lá, né? Perdido no meio do oceano. Dizer para nossa irmã Fernanda, que ela mandou um vídeo do irmão de Angola, falando também das terras, né? A África era colada com o Brasil, né? Todo o continente africano, a palavra continente nem existe, foi eles que criaram isso aí, né? E a própria Rede Globo mostrou isso domingo passado, em pleno horário do Fantástico, né? Lá tem uma série que diz, né? Viagem aos Sete Mundos, né? A Terra se fendendo, nós sabemos o que aconteceu ali, né? Nós sabemos por que a Terra se fendeu no grande terremoto, que aconteceu pouco tempo agora, não foi esses milhares de anos que eles botam ali, né?
A terra se fendeu no grande terremoto, quando é roxo ali glorifica. Naquele grande terremoto, né? A terra se desprende, né? Ela se desprende e as ilhas, sabe, inclusive o livro 500 anos de história diz que as ilhas, sabe, estavam andando, né? Por isso que os próprios ingleses e franceses não achavam as terras aqui, que elas continuavam andando o tempo todo, né? Muito forte isso aí, pessoal. Os livros de história também são muito fortes também, né? Então vamos lá, né? Então está dizendo aqui que Sião está para os lados do norte, né? Apontando para essas coisas que eu acabei de dizer para vocês agora aqui, que a cidade se encontra, né? Pertinho do polo norte, né? E ao mesmo tempo também junto ao polo sul, né? E vocês podem, sabe, pesquisar isso aí, que vocês vão, sabe, encontrar isso, né? Nas suas pesquisas, vocês mesmos, né? Para desmascarar o sistema, né? E agora vamos falar aqui o que é que veio do norte, né? Por que tem um nome lá, América do Norte? Quem é que estava lá, né? Livro de Jeremias 1, né? Então disse Yahweh a Jeremias, né? A Yarmiyahu, né? O nome verdadeiro dele, né? E vi a minha palavra de Yahweh segunda vez dizendo: o que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. Cuja face está para a banda do norte. E disse-me Yahweh: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, tá falando dos ingleses da Inglaterra, né? Por isso que estão ali na América do Norte, né? Coloca o nome de América do Norte, né? Ela está na América do Norte, ela está no norte mesmo, né? E virão cada um para o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. E eu pronunciarei contra eles, né? Os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a Deus estranho, e se encurvaram diante de todas as obras de suas mãos. Tu, pois, sim, os teus ombros, levante e diz tudo quanto te mandar, não desanime diante dele, porque eu farei com que não tema a sua presença. Então Yahweh está falando, né? Falou para Jeremias, né? Para Yahweh, o nome verdadeiro dele, né? Que foi trocado, tá, pessoal, que é novo no canal, né? Livro de Números 6, 27, né? Coloca meu nome nos filhos de Israel, eu os abençoarei, de Yahshua, que é o nome verdadeiro também, de Israel, né? Que iria trazer do norte, né? Ele ia trazer do norte um grande mal, sabe? Sobre os habitantes de Yahshua em Jerusalém, né? Da onde parte os franceses e os ingleses, né? Da onde parte os franceses e os ingleses para entrar aqui. Os reinos do norte, né? Os reinos do norte. Aquela cruz, você vê ali da bandeira britânica, a bandeira inglesa, né? É a mesma também que se encontra na bandeira americana, né? Da americana, a bandeira dos Estados Unidos, né? O S, né? E essa bandeira, né? É a cruz, né? A cruz, né, do tabernáculo de Moloque, que vem sobre, sabe, habitar as nossas terras, né? As terras de Archolaim, né? Ó, vamos ver aqui, né? Vai e clama no ouvido de Israel, dizendo, assim diz Yahweh, né? Lembra da soberanidade, né? Então o Yahweh está falando aqui, deixa eu ver onde eu ouvi o passagem que fala sobre a bandeira, né? Eu trago tudo marcado. Então, aqui no versículo 13 de Jeremias 2, né? Porque o meu povo, né? O meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas vivas, né? Yahweh falando dele, né? Manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então você vê que o povo de Al-Shoru, né? São eles mesmos que buscam essas essas coisas que aconteceu, com eles, né? Através do seu pecado. Perdão, pessoal, às vezes
nos distrai aqui, né? Mas procurando coisas que nos edificam aqui na Bíblia, né? Eu marco tudo aqui, às vezes eu perco, né? Tantas coisas marcadas de caneta, né? Na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Então Yahweh está dizendo que vai trazer, sabe, do norte, né? Um grande mal, né? Um grande mal para as terras de Acholaim, né? Para as terras de Acholaim, né? Terras essas também que estão para o lado do norte, falando de Sião, da cidade do grande rei, a cidade aonde Davi tomou as fortalezas do Jebuseu, né? Tanto falado em tantos vídeos por aí, né? Tomou aquela fortaleza e coloca o nome dela da cidade, sabe, de Arrochoraim, né? Foi Davi que coloca esses nomes ali, né? Colocando o nome do Criador na cidade. E Bíblias antigas falam sobre isso, as novas já não falam mais sobre isso, né? Coloca o nome ali, né? Para que todos que passassem correndo vissem, né, o nome dele, o nome de Yahweh. Existe a passagem que fala sobre isso aqui, né? Todos que passarem correndo vai ver esses nomes escritos, né? Da entrada da cidade. No livro de Salmo 132, né, o próprio Yahweh dizendo que ele vai habitar na cidade, ele vai habitar nas terras de Jerusalém, né, nas terras de Acholaim. Por isso também que eles vinham atrás disso aí, né? Então, pessoal, anunciar em Judá e fazer ouvir em Jerusalém dizer, né, tocar em trombeta na terra e gritar em alta voz dizendo, ajuntai-vos, né, entrem uma cidade forte, alvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, né? Não pareis, porque eu trago um mal do norte, aonde saí Santo Antônio Carlos, livro de Jeremias 4, versículos 5, né, ao 7 aqui, né? E uma grande destruição, já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, né? A fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nela. Por isso, gengivos de saco, levantei-vos e vai, porque o ardor da ira de Yahweh não se desviou de nós. Muito forte essa passagem aqui, né? Yahweh falando, do norte, eu trarei sobre esse povo, sabe, um grande mal, né? E aqui não está falando, sabe, de Babilônia, né? Está falando também até de Babilônia mesmo, né? Por causa de Babel, por causa, sabe, dos deuses babilônicos que estão trazendo ali, né? Mas a Babilônia descrita na Bíblia é, sem sombra de dúvida, a Inglaterra. A Babilônia descrita na Bíblia, sem sombra de dúvida, é a Inglaterra, né? Que nunca foi riscado do mapa, como foi cantado aí por um certo, né? O roqueiro que já está lá, né? Aguardando o seu dia, do seu grande julgamento também, né? Entendeu, pessoal? Nunca foi, né? E você vê que toda vez que fala, sabe, da Babilônia, Babilônia é citada como leão. É só você ver o leão, né, que se estampa as bandeiras da Inglaterra, várias bandeiras ali daqueles países lá, né? Inclusive da Inglaterra, né? O leão é símbolo de vários times ali de futebol. Eu não sei se está na bandeira, né, mas se você for ver, né, o leão, a águia, né? Tantas vezes falado na Bíblia para um lado do bem, né? Mas também colocadas as bandeiras americanas, né? As bandeiras inglesas, né? Uma nação que voa como a águia, né? Eles colocam que voa como a águia, né? Porque a águia está sempre ali e o leão também, né? O leão também. É por isso, sabe, que sempre quando se fala de Babilônia está falando de leão. E se você vê hoje aí, vai nos símbolos deles ali tem o leão, né? O leão como símbolo. Os mesmos povos que entraram aqui, sabe, nas terras de Arfalaim, do norte, né? E se você continuar, você vai, sabe, você vai ficar, sabe, assustado. Proclamar isso às nações, fazer ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota e levantarão sua voz contra a cidade de Judá, como os guardas de um campo eles rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz Yahweh. Então, no livro de Jeremias 4,16, né? Porque uma voz anuncia desde dar e faz ouvir a calamidade desde o monte de Eufrata, né? Ó, proclamai isso às nações, né? Fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota. Que terra remota são essas, Antônio Carlos? As terras, sabe,
da Inglaterra e França, que ia entrar aqui em Jerusalém, né? Então, em Jerusalém é cercada há muito, sabe, há muitos séculos, né? Invasões e mais invasões, e os próprios livros de Macabeu confirmam isso aí, sabe? Ao longo dos séculos, Jerusalém, sabe, ela foi, sabe, destruída várias vezes, né? E o povo resistiu até que o seu poder fosse exterminado. Até que o poder do povo santo fosse vencido. E isso se encontra no livro de Daniel, você pode pesquisar, que são em 12 capítulos só. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, na Bíblia Católica tem mais um pouquinho, né? Mas é pequeno, eu leio que tudo, sabe, quando chega em casa. Você chega, bota lá um óculos e você lê tudo, né? Existem livros na Bíblia, você lê, sabe, vários deles num dia só. Você vai entender o que eu estou falando para você, né? O poder do povo santo foi vencido através desse século, né? Hoje não se fala mais. A origem, sabe? O nome do Salvador foi trocado, né? Porque assim dizia Yahweh, toda essa terra será assolada, de todo, porém, não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Por conta, assim dizia Yahweh, né? Assim propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. É o clamor dos cavaleiros. Então, está dizendo das coisas que iam acontecer, né? Nas terras de Yahushalaim. Ó, versículo 15, né? De Isaías 5, diz assim, né? Eu quero que você lê todo o capítulo, né? Por favor, se eu for ler todo o capítulo, você aqui fazer um vídeo de 2 horas, né? Isso não é bom, né? Pessoas que estão novas saem fora, né? E o nosso propósito é que a promessa, sabe, a verdade alcance você, para você sair desse engano, dessa escravidão, desse hipnotismo, né? Então não tem, sabe, nenhuma, sabe, motivo estar aqui, né? Falando que não for para salvar você, sabe, arrancar você dessa escravidão através do Espírito da Verdade, não de mim, né? Que vai tocar na sua mente. Você vai desbloquear, desativar esses mísseis, né? Que estão ativados para bombardear essas verdades, né? Para que elas entrem na sua mente, que sua mente, sabe, ela tem um bloqueio muito forte aí, sabe? Principalmente os evangélicos, né? Que age essas verdades, na hora que a gente fala para eles, sobre suas feições, muda suas caras, né? Mas nós amamos vocês, sabe? Porque vocês estão presos numa mentira, no engano, no hipnotismo, numa magia, sabe? Muito escura mesmo, de sombra, né? Sabe? Sombria, né? E é por isso que vocês não enxergam essas verdades, né? Por quanto assim dizia Yahweh, falando para Amiarro, Jeremias, né? Dos exércitos. Por quanto desatento à palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Olha só que loucura foi essa, né? Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Archoru de Israel, né? Diz Yahweh, uma nação robusta, uma nação antiquista, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A língua inglesa. E muitos dizem que a língua inglesa é uma língua falada pelo povo de Ashuru, que nunca foi, né? Língua de negócio, né? Nunca foi, né? A língua francesa, que é igual a língua mesmo italiana, igual a língua portuguesa, igual a língua espanhola. Se você pesquisar muito aqui em Angra, vem muito francês, né? Você entende o que ele fala, né? Inclusive o próprio francês, né? A França, ela fala o tupi-guarani. Inclusive na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente quando digo Inglaterra, você tem que falar dos Estados Unidos, que são iguais. Tanto é quando vai na guerra, os dois vai junto, né? São todos judeus, né? O Juju Babu, né? Da ONU lá. Eles estudam latim, pessoal. Isso é muito forte. Lá estuda latim. Aqui no nosso país, né? A língua aqui, né? O português, estuda o inglês nas escolas crianças, né? E o espanhol. Lá, eles estudam o francês e o latim. A língua portuguesa. Vocês sabiam disso? É só vocês pesquisar. Eles estudam latim. Ah, é aquela língua que eles usam no Vaticano, Antônio Carlos, lá, que os papas falam. Não! A língua latina é essa língua que nós falamos. A língua portuguesa. E tanto é que os animais, as plantas, né? As plantas, as árvores, tudo que você imagina, os peixes, os répteis, né? Tudo, os insetos, tá no latim, né? Aquela língua ali, você vê que tem um nome, né? Mas tem um nome ali no latim, né? E eu acredito que aqueles nomes ali, né? Foi o nome que Adão deu a eles, né?
Isso eu estou falando aqui o Antônio Carlos, né? Ou eles pegam aqueles nomes ali do Tupi, botam aqueles nomes ali, mas eu não sei. Tem um nome ali, né? O nome é sempre grande, né? Inclusive, né? Aí no Fantástico, começa domingo agora, no futebol, né? Os amantes de bola sabem que dos cavalinhos, né? Não, dos cavalinhos não, quando passa lá aquela cena que os caras vai lá, faz uma furada na bola lá, aparece lá o furão, né? E o seu nome verdadeiro, né? Que é Mostela Votoros Furos, né? Até o homem lá, o Schmidt, né? Faz a brincadeira lá. Quer dizer que todos os animais têm um nome verdadeiro, né? Tudo tem um nome verdadeiro. Inclusive o seu Criador, que você conhece como Jesus, como Deus, como Senhor, né? Nunca foi o nome dele. O nome dele é Yahushua. Jerusalém, Yahshua-Laim, Yahudim e Judá, né? Sabe, pessoal? Yahshorú, Israel, né? E nunca foi Pindorama, nunca foi Brasil, nunca foi Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, nunca foi América, Azaré. É Yahshua-Laim. As terras de Yahushua-Laim, que levam o nome do Criador e Salvador, usurpado aí para Brasil, para Jesus Cristo, que nunca foi seus nomes, né? Esse é o Deus, sabe, Cruz, o Deus Estrela, que está afincado em cima do Monte Moriá, no Rio de Janeiro, né? E a deusa lá nas ilhas de Manhattan, né? A deusa das águas, tanto falado na Bíblia aqui. Então, ó, a sua jaula é como uma sepultura aberta e todos eles são valentes, olha só, né? E comerão a tua cega, o teu pão que havia de comer os teus filhos, as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vide, a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiava, abaterá a espada. Contudo, ainda naqueles dias, Yahweh não farei de vós uma destruição final. Será que quando disserdes, né? Por que nos fez Yahweh, nosso Pai, todas essas coisas? Então dirás, como vos me deixar servir a Deus estranho na vossa terra, olha só, pessoal, isso é muito forte, né? Servirei estrangeiro em terra que não é vossa. O povo foi espalhado daqui, né? Aonde está escrito Santo Carlos, anunciar isso na casa de Jacó, fazer ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isso ao povo louco, sem coração, que tendes olhos, não vedes, que tendes ouvidos, não ouvis. Não me temereis a mim, diz Yahweh, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantará as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, não traspassarão. Terra plana. Duas cacetadas, né? Num coelho só, né? Matando dois coelhos com a cacetada só aqui, né? Tá vendo só, né? Isso se encontra no livro de Jeremias, sabe? Pode ler o 15, né? O 5, o 15, até, sabe, do 31 para você entender tudo, né? É isso aí, né? Então, pessoal, o próprio Yahweh falando, né? Assim como você sabe, né? Ó, servir a Deus estranho na vossa terra, né? Assim também, né? Servir a Deus estranho em terra que não é vossa. Aqui, os números, sabe, dos seus deuses, ou o nome da sua cidade, aqui, as terras não é mais nossa, sabe? E todos estão servindo a Deus estranho, prostrando, sabe, a tantos deuses, né? Tanto feminino como masculino, de todos os nomes, porque as terras pertencem a quem? A esses que estão aí no poder. E nós trabalhamos para eles. Eu, você. Dias virão em que isso vai mudar. Está chegando agora, para você que não crê, né? E para finalizar, né, para você achar que nós não estamos, né, com mentira, assim como muitos têm falado, né? Você vai ver aqui, ó, o que está escrito no livro de Zacarias, né, 2. E eu diz, eu quem Yahweh, serei para ela um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E Yahweh vai voltar a dominar suas terras novamente, a nos salvar, né? Olá, oi, fugi agora da terra do norte, diz Yahweh, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz Yahweh. Ó Sião, livra-te, que habita com a filha da Babilônia, os ingleses, os franceses, as nações babilônicas, sabe, de língua estranha, né? Ó Sião, livra-te,
que habito com a filha da Babilônia. Porque assim dizia Yahweh do exército: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. Quem está falando da glória aqui? Vamos, sabe, agora sim que vamos dar uma pancada no sistema. Falava de três coisas numa coisa só. A glória de Arrocha no madeiro. Depois da minha glória. Olha aqui, ó. Capítulo 8. Porque assim dizia Yahweh do exército: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. As nações que vos despojaram. As novidades sendo faladas de Jerusalém. Depois que Arrocha é glorificado. Passe alguns tempos, né? Que não é muito tempo assim, tá, irmã Dineide? Que Arrocha aconteceu isso no madeiro. E agora as novidades vão ser faladas novamente de Jerusalém. E Yahweh está nos prometendo aqui: ele será como um muro de fogo ao redor de Jerusalém. E ele mesmo será a glória, sabe? De Jerusalém. Isso são novidades. Para quem que não crê, né? Quem que habita com as filhas do norte, as filhas da Babilônia? Nós habitamos com eles. Eles estão aí, os escravagistas. Dono das indústrias, da mídia, dos bancos, sabe? Comandando todas as religiões mentirosas que escravizam. Estão em todo segmento, sabe, do trabalho, sabe? Dono de tudo que você imagina que diz sobre dinheiro. Estão eles lá. E nós, sabe, pretos e pobres, somos os mesmos descendentes de filhos, sabe, de reis, descendentes, sabe, de rainhas, né? Nosso antepassado era muitíssimo rico no passado, mas por causa do pecado, da contaminação, Yahweh entrou em conserto conosco, né? Porque eu visito a maldade dos pais, sabe, até a 7ª geração. É o que está acontecendo agora, né? Mas na 7ª contagem do povo, a glória da herança vai voltar a vir novamente. E as novidades a ser faladas de Jerusalém, Jerusalém, está sendo falada. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos vocês aí, tá? E fiquem firmes com a Arrocha. E siga somente, sabe, a Arrocha mesmo, né? Sabe, leia a Bíblia sempre. Tudo que nós falamos, vai lá e leia todo o capítulo. Não lê versículo, não, todo o capítulo, né? A gente fala do versículo que não entendemos do vídeo aqui, tá? Um abraço, pessoal. E fiquem firmes aí. Até o próximo vídeo e a próxima história.